Olá, na aula de hoje vamos aprender então um conceito importante da computação, que são as variáveis. Vamos ver como definir uma variável em Python e também para que elas servem. Para a aula usar um ambiente de Python bem moderno na aula de hoje, eu vim aqui no python.org e baixei essa versão aqui, no meu caso a versão Python 3.5.1. Ela tem disponível para todos os sistemas operacionais, para o Linux, para o Macintosh, para o Windows, você pode baixar para o seu sistema operacional e instalar. E daí, além do interpretador Python, ele vai instalar também um ambiente de desenvolvimento Python, que é esse idle, I-D-L-E. Então eu vou executar aqui o idle, e ele abre essa janela, ó, já está dizendo que é a versão 3.5.1 do Python aqui, e aqui eu posso digitar comandos em Python. Ops, 10 mais 45, por exemplo. Né? Mas o assunto de hoje são variáveis. Então o que é a variável? Uma variável é um pedacinho da memória onde nós podemos guardar valores, e esse pedacinho da memória tem um nome que é o nome da variável. Então, por exemplo, eu posso dizer x recebe 5. O que eu estou falando para o interpretador Python? Eu estou falando, ó, pegue o número 5 e guarde na variável x, ou seja, guarde num pedaço da memória onde esse 5 vai ficar armazenado, que eu vou poder utilizar posteriormente. Então, em particular, se eu perguntar qual é o valor de x, ele vai dizer que o valor de x é 5. Eu posso falar algo do tipo, y recebe 10 vezes 32 mais x. Né? Então, ele está fazendo esse cálculo, ele fez 10 vezes 32, deu 320, ele somou ao valor de x, que x estava naquele instante valendo 5, e o resultado foi aqui 325. Note que uma variável pode variar ao longo do tempo o seu valor. Se uma variável não pudesse variar, ela não ia se chamar variável, né? Então, uma variável, se a variável x está valendo 5, nada impede que eu faça, ó, x recebe 345. Então, estou pedindo para guardar o valor 345 no x, e daí note que o valor passa a ser 345, aquele 5 que era o valor anterior some. Ele é apagado, e o Python escreve naquela posição de memória que tinha um 5, não tem mais o 5, agora tem o 345. Então, em particular, eu posso fazer x recebe x mais 10. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está pegando o valor antigo do x, que era 345, somando 10, dá 355. Então, agora o novo valor de x é 355. Então, as variáveis vão variando de valor ao longo do tempo, à medida que o programa vai executando e vai modificando essas variáveis, né? Eu posso fazer algo do tipo, soma recebe x mais y. Então, aqui eu estou dizendo para o interpretador Python, ó, calcule essa expressão aritmética, que é o x mais y, e o resultado dessa expressão aritmética guarde numa outra variável chamada soma. Né? E daí eu posso pedir para ver qual é o valor de soma. O valor de soma é 680. Tem uma outra forma de a gente fazer isso, a gente pode pedir para imprimir, print, ali o valor de soma, ele vai imprimir ali 680. Tá? Então essas aí são variáveis. Mas note que até o momento nós guardamos apenas números inteiros nessas variáveis. Né? Nós podemos guardar outras coisas também, em particular, um tipo de dados que a gente pode ter numa linguagem de programação é o tipo string, que é um texto, uma sequência de caracteres, uma cadeia de caracteres. Então, eu posso ter algo do tipo assim, uma variável que se chama frase, frase recebe, e daí, entre aspas, eu coloco aqui algo do tipo, a massa ainda comerá do fino biscoito que fabrico. Tá? Então, esse aqui é um texto que ficou armazenado nessa variável chamada frase. Se eu perguntar o valor da variável frase, aparecerá ali aquele texto que ficou armazenado. Tá? Então, nós podemos ter variáveis que guardam aí diferentes tipos de dados. Que outros exemplos? Uma coisa interessante é sempre o nome da variável falar algo sobre o que significa aquela variável. Então, por exemplo, eu posso dizer que o peso é igual a 78. E posso dizer que a altura em centímetros é 1,83. Tá? Então, note que o nome da variável está explicando
o significado daquela variável, tá? Então não é interessante ter nomes de variáveis muito curtos que não explicam o significado daquela variável. Até o momento, todos os comandos Python que nós digitamos uma única linha e já vemos imediatamente o resultado daquela linha, né? Mas em alguns casos não é o que a gente quer fazer. Em alguns casos nós queremos escrever um programa em Python, uma série de comandos que todos vão ser executados em sequência de uma vez. Como a gente poderia fazer isso? Para fazer isso, daí eu não vou digitar aqui dentro do interpretador, eu vou abrir um outro editor de texto, pode ser um editor de textos qualquer que você goste, e ele tem que ser capaz de gravar arquivos em formato texto puro, .txt ou alguma coisa assim, um texto puro, né, sem formatação nenhuma. Então eu abri aqui um editor de texto que eu gosto, que é um editor de software livre, mas você pode usar o seu, e aqui eu posso digitar um programa. Por exemplo, eu posso fazer A recebe 10, B recebe 20, e daí eu vou mandar imprimir a soma dos números e eu quero imprimir o A mais B, né? Ah, já sei, eu vou guardar primeiro numa variável soma, que vai receber A mais B, tá? Então soma recebe A mais B, e eu quero imprimir o valor dessa soma. Tá? Então, agora, esse é o meu programa, está pronto o meu programa, agora eu quero executar para ver se eu cometi algum erro ou se o programa está correto. Como que eu faço? Primeiro eu salvo, tá? Então eu vou salvar ali num lugar, num diretório, num folder que seja fácil de eu encontrar, e eu vou dar um nome para ele, vou chamar ele de somador. Esse meu programa vai se chamar somador, e a extensão vai ser .py. Em vez de ser txt, porque é um arquivo texto, eu vou fazer ele ser .py para deixar claro que é um programa em Python, tá? Então, eu gravei ali no .py, pronto, meu programa está armazenado, está ali funcionando. Daí eu venho aqui no meu terminal, primeiro eu tenho que ir para aquele meu diretório onde eu armazenei aqui, isso. Pronto, já estou no lugar certo onde eu gravei o meu arquivo. E agora eu posso executar. Para executar, em particular no meu computador aqui eu tenho duas versões do Python. Tenho a versão Python 2 e a versão Python 3, que é aquele 3.5 que eu mostrei que eu instalei. Então eu posso executar qualquer uma das versões, eu sempre gosto de executar a versão mais recente, e no meu computador, a mais recente, eu coloquei o nome de Python 3. Tá? Então é bem comum a gente colocar esse nome Python 3 para executar a versão 3 do Python. Então simplesmente eu coloco Python 3 e o nome daquele arquivo texto que eu gravei, que no meu caso era o somador.py. Tá? E aperto Enter, ele vai executar todas as linhas daquele arquivo texto. Nesse caso, ó, aqui veio o resultado. A soma dos números é soma. Opa, tem algo errado. Eu queria que tivesse aparecido aqui não soma, mas sim a soma dos números. Então, qual foi o meu erro? O meu erro foi ter colocado esse soma aqui dentro das aspas, né? Se eu quero que ele imprima o valor da variável, então não tinha que ser algo entre aspas. Eu teria que ter colocado aqui depois, fora das aspas. Então, em particular, o comando print, a gente pode imprimir várias coisas separando por vírgulas. Então, se algo está entre aspas, daí isso é um string, ele vai imprimir exatamente aquilo que está entre aspas. Se ele não está entre aspas, daí ele vai supor que aquele é um valor de alguma coisa, por exemplo, valor de uma variável, e daí sim ele vai imprimir o valor de uma variável. Tá? Então, vamos ver se eu consegui corrigir. Eu vou salvar o arquivo e volto aqui para o meu terminal e digito novamente a mesma coisa, Python 3, somador.py. Agora deu a soma dos números a 30. Tá? Então, deu certo. Acabamos de executar nosso primeiro programa em Python, tá? Então esse aqui é um programa em Python e ao chamar ele dessa forma, o computador executa todas as linhas de uma vez e dá a saída, tá? Então daqui para frente você tem duas opções sempre de executar o seu programa Python. Ou você pode ir aqui num ambiente tipo no idle e digitar interativamente, comando por comando, e ver o resultado, né? Esse é um interpretador interativo. Ou você pode escrever num arquivo texto, no seu editor preferido, gravar num determinado diretório ali do seu computador, e daí vir aqui no terminal e digitar Python,
e o nome do seu arquivo, ou Python 3 e o nome do seu arquivo para executar aquele programa dessa forma, tá? Então eu quero que vocês pratiquem isso agora no seu computador, primeiro mexendo um pouco ali no idle e depois criando alguns programinhas pequenos que fazem alguns cálculos interessantes e imprima a saída disso.